Olá, nesta aula iremos realizar uma breve revisão sobre o funcionamento de serviço de tradução de nomes da internet chamado de DNS e apresentar as principais vulnerabilidades que acontecem nesse tipo de serviço. Quais são os atacantes, os tipos de ataques que acontecem, que são comumente utilizados pelos homens de meios, né, basicamente. Então a gente vai relembrar os conceitos desse funcionamento, vai identificar os principais problemas relacionados à segurança e também aprender quais são as extensões de segurança que acontecem no servidor DNS. Bom, como a gente fala de servidor DNS, nós nos estamos referindo, por exemplo, à troca, né, ou à tradução literal de que acessa, por exemplo, através de uma página web ao invés de um IP. Por exemplo, ele traduz um IP ou processo inverso, né, também. Você pode pegar uma página e traduzir para um IP e o IP traduzir para uma página, obviamente. Através, obviamente, do domínio, né? Então, esse servidor DNS, a grosso modo, ele possibilita que usuários da internet tenham acesso a esses servidores a qualquer outro serviço, utilizando apenas nomes simbólicos, que são fáceis de lembrar, ao invés de endereços de IP, né? Pelo próprio nome está dizendo aqui. E aí, então é o que você usa, né? O HTTP, dois pontos, barra, barra, que é onde, quando não tem um S, é onde está o problema, né? Que é aí onde tem várias. É uma internet que você acessa as informações e tem que não pode ter credenciais. Se você estiver acessando um HTTP, dois pontos, barra, barra, e pede para autenticar, não autentique porque tem problemas relacionados à segurança aí. Então, esse serviço de DNS é só para você conseguir acessar uma informação pública, tipo um site que tenha somente informações da sua empresa, que você quer realmente divulgar, né? Mas se você quer informações sigilosas, aí precisa-se de todos aqueles critérios de segurança que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então é interessante também falar desse processo porque você pode acessar em qualquer plataforma, ou Windows, ou Linux, ou Mac, ou através do seu celular, por exemplo, usando o seu navegador. Apenas com o navegador você consegue acessar, fazer a tradução literal do endereço de IP para um servidor ou um serviço de domínio, ou vice-versa, né? Então, iremos mostrar, por exemplo, o DNS faz parte de alguns grupos de serviços que existem na internet, que foram desenvolvidos com pouca ou até mesmo nenhuma preocupação relacionada à segurança. Então, existem alguns diversos justificativas para essa falta de preocupação. Porque, obviamente, a gente falou no começo da aula passada que, basicamente, ela surgiu no conceito de internet. Né? Obviamente, na época, só tinha poucas pessoas acessando a rede. Eram geralmente pessoas mais confiáveis, né? Basicamente, que eram ligados a departamentos de segurança, a universidades, a grandes empresas, obviamente. Então não tinha essa preocupação anteriormente para justificar aqui a preocupação com a segurança nessa rede pequena. Então, com a evolução e o crescimento da internet nos últimos anos, esse cenário mudou bastante por conta de diversos problemas, surgiram diversos problemas e também diversas soluções de segurança que estamos estudando ao longo desta disciplina. Então, o serviço DNS, ele não está imune, por exemplo, a esses tipos de problemas. Então, ele é atualmente um dos principais cenários de diversos tipos de ataques. Eu vou mostrar um exemplo bem claro de ataque do homem do meio que pode acontecer através de uma poluição chamada poluição de cache, que é que é, geralmente acontece através do serviço recursivo que acontece para acessar um determinado site. A gente não usa diretamente, para você coloca o domínio e já vai acessar direto de fato. Isso é rápido porque a gente usa um conceito de internet com velocidade de processamento, mas até chegar lá existe um processo recursivo através do uso dos roteadores, né, obviamente. Então a gente consegue aqui ter novos problemas de segurança e aí vai estudar aqui nessa aula como é que a gente pode evitar esses tipos de problemas, tá? Então, o nosso caso aqui, a gente quer garantir a possibilidade de integridade e autenticidade dos dados, mas não a confidencialidade, porque não tem como você garantir a confidencialidade em um serviço DNS. Então a gente quer pelo menos que as informações sejam íntegras
e você consiga garantir a autenticidade. Porque aqui nós queremos que os dados acessar informações, então as informações não precisam ser confidenciais. Só para recapitular o sistema de nomes de domínios de DNS, a gente viu na sequência de rede de computadores que existe o protocolo da arquitetura TCP/IP, que a gente utiliza para a identificação de hosts dentro de uma rede. Essa solução você tem computadores, né, que vai estar basicamente cada nós, e esses usuários eles desejam utilizar alguns nomes, obviamente, para ter um serviço, né, de uma rede, por exemplo. Geralmente essas redes podem ser privadas, a maioria das vezes, e outras são públicas, que você pode acessar através da internet ou da intranet, ou enfim, depende do que você quer trabalhar aí, né, nesse caso. Então, para solucionar esses problemas, houve obviamente aqui cada rede tem um endereço de IP, obviamente diferente. E nesse caso, ao invés de você ter a atribuição através desse IP e ser difícil de memorizar, houve exatamente a transformação do uso desses IPs através de nomes simbólicos que são o DNS, que é justamente o servidor que a gente está trabalhando nessa aula, que é o domínio que você está trabalhando, né? Então, conforme a gente viu, basicamente existe um grande banco de dados que é distribuído e de forma hierárquica, que você consegue armazenar esses registros. Por exemplo, através de atribuição do nome do IP a esse registro. Então, se você tem um DNS, por exemplo, o DNS ele funciona basicamente com uma responsabilidade de atribuir esses nomes a esses endereços de IP, né, como a gente falou, né, na troca de serviços entre esses servidores. Dessa forma, a gente pode ter, por exemplo, uma consulta sobre esse IP de forma automaticamente aqui através de um site que você quer acessar. Se é um site do UOL, aí seria justamente gerenciado por empresas da UOL. Se é um site da UFRN, por exemplo, ele poderia ser gerenciado pela UFRN e assim por diante. Então, essa figura ele mostra basicamente uma árvore de nomes de DNS com seus respectivos delegados. A delegação aqui, como eu falo, que são seus respectivos responsáveis. E a gente consegue ter apenas, né, basicamente, cada administrador ele pode ter atribuições desse endereço através de um IP com os nomes que terminam, por exemplo, vamos supor, www.uol.com.br, por exemplo. Então, são só empresas que, obviamente, trabalham com esse IP. Obviamente, ele pode alterar algumas atribuições desses endereços. Então, aqui a gente tem só um esquema, basicamente, do quais são os que são gerenciados por cada um, né? Por exemplo, os .br são gerenciados pelo um servidor local, né? Chamado DNS, chama-se DNS de alto nível Brasil. Se for .py, né? Tem justamente aí as terminações de acordo com o país, né? Então, cada governo, educação, enfim, tem os responsáveis, que são chamados de servidores. Então, quando você solicita uma requisição, por exemplo, de um site como terra.com.br, por exemplo, ele usa um processo recursivo, isso independentemente do servidor, do sistema operacional que você está utilizando, se é Windows, se é Linux, se é Mac, por exemplo. Então, o computador utiliza um cliente, né, basicamente, dentro desse serviço. Então, ele chama-se resolver, né? Então, o cliente ou resolver é a mesma coisa que a gente vai falar nessa aula. Então, esse serviço é bem básico, mas o que acontece? Ele não precisa você instalar no seu computador, apenas acessar através de um browser, né? Como a gente falou. E aí o que vai acontecer? Esse processo é conhecido também como tradução recursiva, que consiste em várias etapas. Então, se o domínio é .com.br, então ele vai primeiro enviar essa requisição do servidor local para um servidor DNS raiz. Esse servidor local é o seu provedor de internet. Ele envia essa requisição para o servidor raiz, esse raiz traduz o .br e envia a requisição para o servidor do DNS do alto nível Brasil, traduzindo justamente o nosso site para o endereço de IP relacionado ao DNS do Brasil. Em sequência, essa requisição é enviada para o servidor local, ou seja, o seu provedor, em seguida enviado para o DNS do servidor da Terra, terra.com.br, traduzindo literalmente o servidor, o endereço para o que é realmente de fato. Aqui tem um erro na figura, não é 200.60, mas sim 200
.154.56.80. Ele chega exatamente conforme o servidor DNS deveria ser. Ou seja, a tradução seria a tradução literal, né, basicamente, do terra para esse endereço. Porém, nesse processo, ele é tão rápido que às vezes a gente não consegue perceber esse processo. A gente tem exatamente esse processo de zonas de DNS. Então, tem a zona de DNS raiz, a de alto nível, que é o Brasil, por exemplo, se você está trabalhando com .br, e o servidor local, né, o servidor de DNS que você quer acessar da sua requisição. E é onde está o problema. Esse é o problema que acontece. Porque pode ter, nesse processo de vai e volta, de forma recursiva, o processo de ataques do meio ou a poluição do cache, que são justamente os principais problemas que acontecem aqui entre esse processo de você solicitar uma requisição e também é a gata aqui, a requisição e também o serviço relacionado aqui o site, né? Então você solicita a requisição e o servidor envia novamente esse serviço para você. Então nesse processo de você traduzir diretamente o domínio que está acessando no seu navegador para o endereço de IP, acontece justamente os problemas, que pode ser considerado aqui, nesse caso, os principais problemas são impersonificação do recursivo ou a poluição da cache. A gente vai ver basicamente esses dois problemas que acontecem, né? Então, são os principais problemas relacionados à segurança, relacionados ao serviço do DNS, que relacionada à comunicação entre um resolver, ou seja, um cliente, e um DNS recursivo. O DNS recursivo é todo aquele processo que eu mostrei para vocês de ida e volta da requisição do site, obviamente, para receber essa requisição. Então, a gente vai ver aqui, basicamente, como é o principal ataque que pode acontecer. Então, os atacantes aqui da impersonificação do recursivo acontece na seguinte situação. Então, a gente tem aqui, nesse tipo de ataque, o atacante, nesse caso, o homem do meio, ele tenta se fazer, né, passar do servidor DNS como um recursivo real do cliente. Então, basicamente, o que acontece? Vamos supor que esse resolver, ele solicita, né, ele vai lá no seu navegador, no navegador dele, ele acessa o site www.banco.com.br. Ele envia essa requisição ao DNS recursivo. Antes mesmo dessa informação chegar, o atacante tem que ser bem rápido, mais rápido do que o DNS recursivo. E aí ele vai atacar, ele vai intermediar essa requisição através de um site, até mesmo parecido, né, com um site como chamado cópia falsa da página do banco, por exemplo, com aqui seria o endereço do banco original, obviamente, aqui seria o endereço do IP do atacante, vamos supor, da página do atacante. Então, não vai chegar para você, por exemplo, o banco original, ele vai aparecer para você justamente uma página com uma cópia falsa desse banco. E aí, obviamente, você vai pensar que é você, que é o banco, né, de fato, e você vai colocar suas credenciais como e-mail, ou e-mail não, nesse caso, a conta e a senha, por exemplo, e ele vai capturar suas informações, né? Então, isso pode acontecer bastante nesse processo. Isso acontece bastante por conta que a gente não tinha o DNS Security, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o mecanismo que é alternativo para evitar esses problemas. Que não somente verifica a questão do IP, mas sim outras questões de segurança que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Então, esse aqui é o tipo de atacante da impersonificação, ou seja, eu tenho um atacante que faz a intervenção de uma requisição que o cliente solicita através do DNS recursivo e ele acontece geralmente em ataques como bancos, sites de compras, em que ele faz uma cópia literalmente do site e você recebe essa requisição, ou seja, o site que você está acessando não é o site original e você consegue, através das suas credenciais, que é o mais importante para ele, obter essas informações, ele salva isso aqui no banco, né? Um exemplo bem claro que eu vou avançar aqui é exatamente esse. Por exemplo, você tem aqui o site, até o mesmo nome do site, atualizar sua conta .com/appindex, por exemplo. Então, você vai colocar aqui sua agência do Banco do Brasil, a sua conta e a senha, e aí você pode até perceber alguns erros aqui, né? Olha só, ligue para nós, né? Com até um nós aqui, ao invés de ser nós, colocou nós.
Então, isso é um exemplo bem clássico de ataques do poluição, até mesmo, ou poluição do cache, ou atacantes de personificação do recursivo, que são exemplos de ataques que acontecem no servidor DNS. No ataque de poluição do servidor aqui, o que acontece? Basicamente, é bem parecido com o outro, né? Nesse caso da impersonificação do recursivo. E o que acontece no ataque de poluição do cache? Eu tenho aqui o resolve, nesse caso o cliente, solicita uma requisição do DNS recursivo e nesse processo, né, basicamente, ele tem uma intervenção. Então a intervenção aqui acontece através do atacante que se passa pelo resolve, ou seja, ele passa pelo cliente. Na outra, ele tem o quê? Ele se passava pelo banco, né, basicamente. Aqui ele passa como pelo cliente. Então ele acessa as credenciais do cliente antes mesmo disso e faz a poluição no cache, no banco, solicitando requisições, né, diretamente. Então acontece bastante também esse tipo de ataque, né, chamada poluição do cache. Então, durante o processo de tradução recursiva, o DNS recursivo ele solicita ao servidor, por exemplo, autoritativo, que é justamente o servidor que você está do banco, por exemplo. E aí, nesse processo, o atacante captura essa pergunta e responde rapidamente, mais rápido que o cliente. Então, ele solicita, o DNS recursivo, ele aceita essa resposta e guarda na cache essa informação, informando a mesma ao cliente atual. Então, ele manda tanto a mensagem para o atacante também como uma mensagem para o cliente. Então, ele intercepta esse serviço, né, essa requisição que está trabalhando diretamente com o servidor do cliente, do banco, por exemplo. Então, isso acontece bastante também nos processos. Então, para isso, a forma de solução seria através do Domain Name System Securing Extension. É uma extensão que é feita através do servidor DNS, que o principal objetivo aqui é garantir, obviamente, prover segurança na comunicação entre clientes e servidores, né, resolvers, né, a gente está falando aqui a palavra resolvers, de um DNS garantindo aqui, obviamente, a comunicação original, ou seja, garantindo pelo menos a autenticação e a integridade, até porque a confidencialidade não tem como garantir. Como é que acontece isso na prática? Basicamente, aqui existe um conjunto de extensões de tecnologias que o DNS pode oferecer, que são implementadas hoje atualmente, né, basicamente, que a forma tradicional não tinha esse problema. Então, existem vários problemas relacionados à segurança de ataques, né, no servidor DNS por conta daquela forma recursiva. Para isso, ele garantiu, obviamente, para garantir, obviamente, a segurança, né, desse tipo de acesso entre cliente e servidor, foi garantido justamente o que aqui? Algumas, tipo, como se fosse algumas características, né, de segurança, né, por exemplo, como se fosse variáveis, né? Obviamente, a gente está trabalhando aqui com conceitos de criptografia, né, por exemplo. Então, ele vai ter aqui no DNS Secret a questão da criptografia assimétrica. Então, aqui, além do servidor, do endereço de IP, né, obviamente que está sendo, tem aquela questão da recursividade, a gente tem também aqui também no processo, quando você solicita a requisição, ele tem justamente aqui a gente tem essas variáveis, né, que a gente chama aqui de um conjunto de tipos de registros, né, que a gente vai ter aqui para tornar o arquivo de configuração mais seguro, essa zona do DNS, né? Então, quais são eles? Seriam os mais importantes que a gente está trabalhando aqui, que é o DNS Key, que é uma chave pública da zona do DNS, que você só consegue através dessa chave pública do DNS recursivo. E o RR Secret, que contém a assinatura digital de um registro existente dessa zona do DNS, ou seja, aquela assinatura digital que a gente falou naquela aula, né? A gente falou de assinatura digital, então tem, obviamente, desses serviços de banco tem assinatura. O que vai acontecer? O DS ele vai ter aqui no processo uma hash dessa chave pública, que ele vai embaralhar essa chave pública, e por fim, o servidor, nesse caso, o resolve, né? Ele faz esse processo automático, é como se fosse realmente uma extensão dentro dos navegadores, que ele vai traduzir essa chave pública, essa chave privada, desculpa, do DNS recursivo
mostrando-se exatamente que aquela zona é uma zona confiável. Evitando-se assim, obviamente, porque, por exemplo, se fosse um ataque aqui do atacante querendo passar pelo banco, você vai perceber que o DNS já, mesmo que os IPs sejam diferentes, aqui não vai conseguir essa chave, porque é uma chave é, que é diretamente do DNS. Então não tem como você ter as mesmas variantes aqui nesse caso, né? São duas variantes, né? Que é a assinatura digital e a chave pública. Então não tem como ele se passar pelo atacante. Nesse caso, o atacante não tem como passar pelo site, por exemplo. Então, em ambas as situações, o atacante não teria como gerar uma resposta apropriada, né? E aí, ele necessita dessa chave privada, né, da zona do banco, que foi utilizada para assinar todos os seus registros. E ao receber, por exemplo, uma resposta do cliente, o resolve ou o servidor DNS recursivo checaria, por exemplo, a validade da assinatura digital. Então, como a assinatura digital do atacante não é válida, né, obviamente, não existe isso, então não teria como ter esse acesso diretamente. Ele nem consegue atacar nem o DNS e nem o cliente dessa forma, por conta dessas questões de segurança. Então, existiam muitos problemas aqui de segurança relacionados ao servidor DNS. Então, com o DNS Security, né, por exemplo, você conseguiu ter aí melhores, né, configurações necessárias para habilitar, por exemplo, essas zonas de DNS que estão sob a administração de alguma empresa, né, obviamente. E no Brasil existe muitos domínios, né, por exemplo, que tem esse registro exclusivo para garantir, por exemplo, essas questões de seguranças, né, obviamente, é, cada um, né, tem a sua zona, tem justamente essa chave e essa questão da assinatura digital. Então, isso aqui seria a chave e aqui seria a assinatura digital, então você não tem problemas aqui relacionados a isso. Obviamente, né, a gente está falando aqui de sempre existe um mecanismo de segurança para burlar, para evitar, obviamente, esses problemas, mas sabe que os caras são é uma peste mesmo, né? Existem problemas relacionados a seguranças, isso é um conceito que toda vez a gente está falando aqui durante essas aulas, mas aí a gente sabe que com a evolução também vai evoluir nas técnicas também de invasão. Então é preciso também a todo tempo se atualizar dessas técnicas, obviamente propor soluções para esses tipos de ataques.